Cinemateca Paraense. 10 anos de pesquisa em cinema e preservação do patrimônio audiovisual. Trabalho de Ramiro Quaresma, doutorando em cinema pela Belas Artes da UFMG, idealizador e curador da Cinemateca Paraense. O cinema é a arte da inovação em sua essência, no sentido técnico e estético. A arte de contar histórias em uma narrativa de imagens montadas que criam um tempo e espaço próprios. A diégese do cinema pode ser também uma inspiração para a edição pedagógica da nossa própria história, assim como em cada documentário existe um pouco de ficção e nem por isso deixam de ser um fragmento de realidade. As salas de cinema e as locadoras de vídeo foram meu refúgio adolescente, um espaço de afeto e aprendizado. Essa fuga se converteu no futuro em um ofício. As revistas e livros sobre cinema eram uma formação empírica e caótica. Acabei optando pela comunicação social, pela aproximação conceitual com o cinema e audiovisual, mas sempre frequentando todos os festivais, cursos e cineclubes de cinema que por vezes ocorriam em Belém, onde a produção cinematográfica começava a surgir potente no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Em 2014, conheci a Cinemateca Portuguesa. A infraestrutura e o cuidado para preservar a história do cinema em Portugal, a preocupação didática em exibir os clássicos em projeções de obras restauradas foi tocante. Voltando a Belém, recebi um convite para trabalhar no Museu da Imagem do Som no Pará. Minha primeira função foi identificar o acervo e depois comecei a trabalhar em design gráfico e nos projetos de captação de recursos do museu. Lá conheci o cinema de Líbero Luchardo, os cinejornais de Milton Mendonça, pioneiros do cinema paraense. Um novo cinema entrou no meu espectro de obras cinematográficas, filmes com uma conexão com a minha memória e identidade. Participei pelo Museu da Imagem do Som no Pará de um congresso da FIAF, que é a Federação Internacional de Arquivos de Filmes, sediado pela Cinemateca Brasileira, onde eu fiz estágio. As duas instituições marcaram, a partir daí, profundamente a vida de pesquisador de cinema. A FIAF, pela compreensão do cinema como patrimônio da humanidade, e a Cinemateca Brasileira como a guardiã da nossa memória cinematográfica. Estagiei também na Cinemateca Brasileira posteriormente e continuei fazendo os projetos no Museu da Imagem do Som, como o restauro das obras de Líbero Luchardo, e com a saída do MIS, a partir de 2008, comecei a pensar na Cinemateca Paraense, né? Depois eu efetivei ela um pouco mais tarde, no final de 2010, que a ideia era criar um espaço, né, para pensar o cinema paraense, né? E no ano de 2009, né, eu aperfeiçoei essa plataforma com a internet 2.0, mais interativa, mais intuitiva e simplificada para criar, publicar e pensar o espaço virtual, e comecei a mapear esse cinema paraense. Essa pesquisa tem como referências teóricos principais, né, os trabalhos de Marc Ferro e Jacques Legoff, na parte em que busca esse amparo da história para contar, para falar sobre o cinema, como o cinema, de certa forma, molda a história e é moldado por ela, né? E já como autores brasileiros, Paulo Emílio Salles Gomes, né, pelo trabalho dele de memória do cinema brasileiro, Jean-Claude Bernardet, também pela compreensão do cinema de uma forma mais macro, dentro de um contexto sociopolítico, né. Pelo Pará, né, eu tenho algumas influências na escrita, como Januário Guedes, né, Pedro Veriano, que são mais memorialistas do cinema,
mas que também de certa forma conseguiram preservar essa memória de uma forma também caseira, amadora, empírica. Então, buscando nesses referenciais acadêmicos e também empíricos, montar essa forma que a Cinemateca Paraense trouxe, né, de um pouco ser academia, ser um pouco artístico, né, um pouco de cada um, né, não ser talvez muito científico, mas buscando também ser científico, mas também na plataforma tentar ser simples. O cinema de uma forma, né, mais macro, e trazendo também autores como Jacques Aumont dentro do percurso, André Bazin, que são os pilares da compreensão da estética do cinema. E claro, a dissertação e a Cinemateca Paraense é a voz também do realizador. A voz do realizador sempre como protagonista dessa história dos filmes. Não tentando analisar o filme também apenas de fora para dentro, mas também de dentro para fora. Entrei em novembro de 2001 e 2010 no ar. Foi um marco, né, e uma responsabilidade para ser o idealizador curador, né? E a pesquisa começou a se desenvolver de uma forma independente. Em 2012, depois de várias tentativas de captação de recursos para o projeto, eu consegui um projeto pelo Banco da Amazônia para montar uma exposição e uma mostra de filmes, um projeto chamado Cinema no Pará, História e Memória. Aí realizamos uma exposição, uma mostra de filmes também em parceria com o Museu da Imaginação do Pará. Foi o start assim, para a Cinemateca se institucionalizar de alguma forma, ser referência no assunto. Em 2013, a minha esposa fez um trabalho de conclusão de curso em museologia, estudando o Museu da Imagem do Som, o que ela embarcou de vez dentro do projeto Cinemateca Paraense. E nós começamos a partir daí pensar também em um evento sobre a preservação do patrimônio audiovisual, que foi a Semana de Preservação do Patrimônio Audiovisual, que nós fizemos já 2 edições em 2013 e 2014, e depois nós fizemos a última edição ano passado, em 2020. Entrei em 2019 no doutorado aqui. Eu defendi meu mestrado, aliás, em 2015, com o tema da Cinemateca, que é baseado esse meu relato aqui, na minha dissertação, defendida em 2015 no PP de Arte da UFPA, que eu chamei de uma proposta de preservação do patrimônio audiovisual de forma virtual a partir da Cinemateca Paraense, onde eu faço uma linha do tempo do cinema paraense, de certa forma, como uma cartografia da minha própria experiência enquanto pesquisador. Já no doutorado aqui nas Belas Artes, eu estou tentando ampliar essa pesquisa para criar uma linha do tempo um pouco mais robusta sobre o cinema paraense, pensando no cinema de uma forma mais social, sociopolítica e econômica, a influência do tempo, do zeitgeist do tempo no cinema, e como também esse cinema retratou, de certa forma, essa história do próprio Pará, o que tem que transforma ele em um cinema paraense, de fato. O que é esse cinema de identidade, né? Como a gente pode encarar o cinema como um patrimônio mesmo, em que as pessoas se identifiquem mesmo, que características são essas que identificam o cinema de identidade, um cinema que carrega um lugar nos seus frames, né? Então a Cinemateca Paraense, completando esses 10 anos, que esse trabalho que eu estou apresentando aqui
conta um pouco dessa história é basicamente isso. Um projeto de pessoas, né, que amam o cinema, que pesquisam o cinema de forma independente, sem qualquer recurso institucional, buscando, claro, recurso institucional e tentando entrar nesse campo de pesquisa, transformando a sua paixão num objeto de pesquisa, né? Muito obrigado. Esse projeto foi baseado na minha dissertação de mestrado, né? O site Cinemateca Paraense e a preservação virtual do patrimônio audiovisual, uma cartografia de vivências cinematográficas, com orientação de Joel Cardoso, apresentado no PPG Artes em 2015.